Olá, tudo bem? Bem-vindo ao vídeo sobre impugnação de candidaturas. Seguinte, nós estamos com esse vídeo em duas plataformas diferentes, então eu vou fazer uma breve explicaçãozinha aqui sobre cada uma. Para quem está assistindo a gente no YouTube, essa aula é um módulo grátis que a gente está disponibilizando para vocês do curso Manual de Candidatos 2020, disponibilizado na Hotmart. Para você ter acesso à apostila, você vai ali na descrição do vídeo, clica no link, põe seu e-mail que a gente manda para você essa apostila que a gente vai trabalhar durante o vídeo inteiro. Se você está assistindo na Hotmart, você está aí no módulo extra e a apostila já está disponibilizada para você dentro do próprio material do curso, beleza? Seguinte, pessoal, antes de falar muito sobre o assunto, eu queria só me apresentar rapidinho. Meu nome é Igor Santos, sou mestre em Direito e a gente está aqui hoje para falar sobre esse tema dentro das eleições 2020. Vamos falar um pouquinho sobre o que causa uma impugnação de candidatura, quem pode pedir, o que diabos é isso e assim por diante. Bora com a gente? Seguinte, antes da gente começar, só mais uma breve pausa, a gente vai falar um pouquinho sobre os dados apresentados. Só avisando, os dados que a gente está trabalhando aqui são dados de 2016, tá bom, pessoal? 2016 porque foram as últimas eleições municipais antes desse pleito de 2020. A gente tem dois tipos de eleição no Brasil, que ocorrem a cada 2 anos. A gente tem as eleições municipais, que são para vereadores e prefeitos, e as eleições a nível estadual e nível federal, que são para governadores e presidente. Quando a gente tem essa diferenciação, essas eleições, como a de 2018 e 2020, são muito diferentes entre si. As características delas são bem diferentes. Afinal de contas, quando a gente fala sobre uma eleição municipal, a gente está falando sobre menos verba, sobre mais pessoas e assim por diante. Então a gente compara as eleições de 2020 com as de 2016, 2012 e assim por diante. Em 2016 a gente teve um recorde nas eleições municipais relacionados aos candidatos impugnados, aos candidatos considerados inaptos à eleição. Veja, foram 27.873 candidatos, dá um pouco mais de 5%. Sim, é pouca gente dentro do total, mas afinal de contas a gente teve quase 500 mil de candidatos. A grande questão aqui é que desses 27 mil, 79%, a grande maioria, foi considerada inapta por uma falta de algum documento que era essencial no registro de candidatura. Lá naquele momento que a pessoa vai e o partido envia o registro de candidatura, 79% dos candidatos inaptos não conseguiram concorrer às eleições por causa desses documentos. Então veja, quando a gente lá no curso Manual do Candidato está falando, toma cuidado com o documento, não deixa isso só para terceiros fazerem, esteja sempre revisando, tome muito cuidado com todos os papéis. É exatamente por causa disso. O resto dos candidatos, esses 20%, os 1.984, aí sim sofreram de fato um processo judicial de impugnação e ou tiveram problemas com a justiça. A gente está falando aqui de candidatos que tinham cometido crimes, a gente está falando de candidatos que não eram de ficha limpa e assim por diante, muita gente. Mas por que a gente está falando sobre impugnação de candidatura se isso foi quase 20% só dos problemas em 2016? Bom, de 2016 para cá a sociedade brasileira mudou muito. A gente está prestando muito mais atenção nas eleições e nos candidatos em si. Antes, até 2016 mesmo, quem fiscalizava os candidatos eram seus concorrentes. Você não queria que um outro candidato fizesse algo que fosse errado para ele não te prejudicar. Agora a nossa sociedade já mudou. Em 2018 mesmo a gente já viu várias preocupações, muita gente denunciando, muita gente comentando na internet, fazendo denúncia no site do TSE, que é uma coisa que já está disponível, a gente vai falar sobre isso, mandando e-mails e assim por diante, denunciando candidatos, sem ter um interesse além do próprio interesse de cidadão, por uma política mais limpa, por uma política melhor. Querendo ou não, o brasileiro está mais focado em política, está discutindo mais esses assuntos de campanha, de eleições e assim por diante, o que não deixa de ser muito interessante, inclusive para nós profissionais do direito. Primeira coisa, só tomar um cuidado, diferenciar impugnação de inelegibilidade. O que é inelegibilidade, gente? Bem simples. Inelegível é aquele que não pode ser eleito. Pronto, acabou. Inelegível não pode ser eleito, tá direto, tranquilo. Eles são definidos ali na Lei Complementar número 64 de 90. Tem um rol ali taxativo de todas as pessoas que não podem ser eleitas. Por exemplo, os analfabetos.
Lembra daquele caso do Tiririca, que ele teve que comprovar que ele era alfabetizado para ele assumir como deputado? Então, analfabeto pode votar? Pode. Ele não pode ser votado. Analfabeto não é obrigado a votar. Vocês vão lembrar, as pessoas idosas, elas não são obrigadas. As pessoas entre 16 e 18 anos não são obrigadas a votar. Mas essas pessoas podem votar, certo? Os inalistáveis, ou seja, aqueles que não podem nem tirar o registro para votar. Quem não pode tirar registro para votar? Quem tem menos de 16 anos. Enquanto o menor de 16 anos, uma pessoa com 15 é inalistável, uma pessoa com 17 é inelegível. Porque ela pode votar, ou seja, ela é alistável, mas ela não pode ser votada, ela não pode assumir um cargo eleitoral. As pessoas condenadas, entre outras, quem está cumprindo um regime de pena, muito cuidado, a gente não está falando daquelas pessoas que estão preventivamente presas. São as pessoas efetivamente condenadas, com a condenação transitada em julgado, elas perdem o seu direito político. As pessoas que estão presas no decorrer do processo têm sim direito a voto, elas precisam simplesmente o quê? Ir lá pedir para a Justiça Eleitoral disponibilizar uma urna dentro do presídio. E nem todo condenado, ele não pode ser eleito. Muito cuidado, pessoal. Seguinte, impugnação, por outro lado, é um processo, é uma ação judicial que é proposta ao TSE. Você não propõe a impugnação de uma candidatura ao juiz eleitoral, viu? Você propõe ela lá no TSE, dentro do sistema digital, dentro do PJE. Seguinte, ela visa o quê? Ela visa impedir a candidatura de uma pessoa que não pode ser eleita, ou seja, de alguém que é inelegível. Ou seja, o inelegível só se torna impugnado caso ele tenha tentado concorrer e alguém vá lá e fale, opa, não, essa pessoa não pode concorrer. Vai o juiz eleitoral e vai falar, realmente. E ele impugna essa candidatura. Inelegível é a pessoa que não pode ser eleita. Impugnado é aquela pessoa que não pode ser eleita, que tenta concorrer às eleições e ela é cortada, independentemente de quando. Seja no ato, no momento do registro, seja durante a campanha ou seja após as eleições. Beleza? O processo. Como que funciona esse processo de impugnação, então, já que a gente já falou? Quem pode e quando pode impugnar? Seguinte, tem um prazo aí fechadíssimo, um prazo ferrado, literalmente. Por quê? Você precisa impugnar a candidatura de alguém em até 5 dias desde a apresentação do registro. Quando é o registro da candidatura? Quando que ela vai ser publicada? Depende. Cada partido publica, registra sua candidatura de acordo com o calendário de suas convenções partidárias. Vamos lembrar só um pouquinho. Pessoal que fez o curso Manual do Candidato está vendo esse módulo extra. Segura aí, vamos fazer uma revisão. O que a gente tem? Sujeito quer se candidatar, ele vai se filiar a um partido, ele apresenta sua pré-candidatura. A convenção partidária escolhe quem vão ser efetivamente os candidatos. Manda para a Justiça Eleitoral. Mandou para a Justiça Eleitoral, Justiça Eleitoral deu ok, vai ser publicado. Tem 5 dias aí para começar esse processo de impugnação. Putz, percebi 2 semanas depois. Já era. Respira aí. Quem pode impugnar? Qualquer candidato, qualquer pessoa que esteja concorrendo, seja dentro do partido ou fora, qualquer partido, a agremiação através de seus advogados, ou ainda o Ministério Público. Esse processo é feito em uma petição, essa petição já precisa ser fundamentada, já precisa ter todos os documentos que mostram o porquê aquela pessoa que você está impugnando é inelegível, e ainda isso tudo corre em processo judicial eletrônico, no PJE, tá, pessoal? Eu, cidadão, não estou concorrendo a nada, não sou membro do Ministério Público, não faço parte de um partido. Eu posso impugnar? Então, segundo o artigo 42 da Resolução 23548 de 2017, ou seja, isso ainda não entrou em vigor, vai ser a primeira vez nas eleições municipais, sim, o cidadão pode dar a notícia, avisar o tribunal sobre candidaturas que deveriam ser impugnadas, mesmo que ninguém tenha impugnado antes. Se a pessoa, o cidadão, for advogado, ele entra, bate o certificado digital dele, entra no PJE, faz a petição e aí o Ministério Público assume.
Não sendo advogado, ele pode ir, o cidadão, na Secretaria Judiciária do TRE local. Por exemplo, a gente está aqui no Mato Grosso, vai lá em Cuiabá, ou nas cidades, dentro dos polos, cartórios eleitorais, geralmente se disponibiliza uma pessoa para ficar nesse cargo, ou ainda dá para se fazer via e-mail, que aconteceu em 2018. Cada TRE disponibilizou um e-mail para a pessoa enviar a denúncia e juntar os anexos, comprovar o porquê que aquela pessoa, de fato, ela se candidatou e o porquê ela não deveria, seja uma certidão de condenação por trânsito em julgado, seja pelo fato dela ter sido cassada, ter sofrido impeachment e um mandado anterior, e assim por diante. Belezinha? Bem simples, bem tranquilo. O Ministério Público foi lá, denunciou ou assumiu a denúncia do cidadão. Recebendo o pedido de impugnação, o juiz eleitoral vai mandar para o candidato ou para o partido acusado. E ele tem 7 dias para promover a sua contestação. Lembrando, a gente não está falando de processo penal, a gente está falando de um processo eleitoral. Se o processo é eleitoral, correm os dias úteis, não é dia de semana, viu, pessoal? Não é dias corridos, perdão. A audiência vai acontecer em 4 dias após a defesa. Então vamos lá. O cidadão tem 5 dias para denunciar. Ele vai e denuncia. A defesa tem 7 dias desde que foi aprovado, desde que foi recebido o pedido de impugnação para fazer sua defesa. 4 dias depois, já tem aí a audiência. Ou seja, a gente está falando 5 mais 7, 12 mais 4, temos 16 dias úteis entre a denúncia, entre o registro da candidatura, faça a denúncia, faça a contestação em 16 dias desde que foi trazido o registro de candidatura, você já tem uma audiência que vai dizer se sim ou não, se aquela candidatura ela deve ou não deve ser impugnada de fato. É muito corrido, é muito rápido. E documentos em mãos de terceiros, caso tenha algum documento para comprovar, seja pela defesa, seja pela acusação, aí tem até o juiz dá um prazo de 5 dias para que esse terceiro apresente o documento, mesmo depois de audiência. Veja, a audiência de instrução acaba, mas ainda tem uma dilação probatória aí caso o documento esteja na mão de terceiro. Ah, não consegui, o documento é meu, eu não trouxe, eu perdi. Já era. Se o documento estiver sob posse de terceiros, tem aí 5 dias. O terceiro não enviou o documento, não justificou porque não vai enviar o documento. Prisão. Desobediência à justiça. Então veja só, a instrução probatória acaba aí em 21 dias. 21 dias de instrução probatória, basicamente, desde o registro da candidatura. Depois de tudo isso, na audiência, ambas partes têm um prazo comum de 5 dias para apresentar suas alegações finais e o Ministério Público, se não estiver participando, se não foi ele que denunciou, tem aí mais 2 dias. O processo vai para o relator e o relator tem que dar o voto no dia seguinte. Mas, professor, a gente está falando sobre isso, por que então alguns processos demoram tanto? Bom, gente, nem toda decisão de primeira instância ela vai ser mantida. Geralmente, tanto o denunciante quanto o denunciado, quando eles se veem vencidos, eles vão recorrer. É no recurso que, infelizmente, a coisa vai longe. São muitos processos, são muitas denúncias para se averiguar. E a justiça eleitoral, ela é uma justiça que, querendo ou não, ela tem aí uma grande dificuldade na alocação de servidores, tá certo? Seguinte, quem pode sofrer? O que faz de alguém impugnável, ou seja, inelegível? Simples, a gente dividiu essas pessoas aqui, a gente pegou o artigo da lei e a gente quebrou por classes de pessoas, tá certo? Quem pode? Dentre todos os políticos, quem é inelegível? De todas as esferas, municipal, estadual, federal, distrital, do legislativo ou do executivo. Todos eles que renunciarem ao seu mandato desde que começou um processo para impeachmentá-los, para caçá-los. Opa, estou sofrendo um processo de impeachment, o Senado recebeu o processo de impeachment do presidente, ou a Assembleia Legislativa do governador, ou a Câmara Municipal dos Vereadores do prefeito. Começou um processo, eu vou e renuncio, eu não posso me candidatar desde o prazo final do mandato que eu ia cumprir e até 8 anos depois. Ah, estão querendo me caçar, eu saio e volto nas eleições? E ainda tem que esperar mais 8 anos, ou seja, mais 2 eleições para poder me candidatar novamente. Teve, por exemplo, um caso em Uberlândia.
27 vereadores. Desses 27, 22 começaram a sofrer um processo de impeachment. Alguns renunciaram, outros não. Outros fizeram acordo com a justiça. Todos eles estão inelegíveis. Eles não podem concorrer nem nessa eleição de 2020, nem 2024, nem 2028. Só a partir de 2030. Beleza, pessoal? Já no Legislativo, a gente está falando agora só de membros do Legislativo. Aqueles que perderem o cargo por quebra de decoro. A gente sempre acha que esse processo, pela quebra do decoro, não leva a nada. Veja, se a pessoa vai lá, ela é processada pela quebra do decoro. Xingou alguém, fez alguma coisa, fez uma apologia à tortura e assim por diante. A gente fala sobre isso um pouquinho quando a gente está falando em propaganda, lá no curso Manual do Candidato. Mas não pode acontecer depois. Sofreu um processo por quebra de decoro. Foi comprovado, perdeu o cargo, está inelegível por 8 anos também. Que firmou ou manteve contrato, inclusive um cargo, uma função, qualquer tipo de consultoria de contrato com empresas da administração pública direta ou indireta. Gente, membro do Legislativo não pode estar atuando para empresas da administração pública, seja ela direta ou indireta, seja uma empresa mista, seja uma sociedade mista, seja uma parceria público-privada. Muito cuidado com isso daí. Entrou no cargo, manteve o contrato, perde, já era, acabou. Tem que se encerrar esses tipos de contrato. Ou ainda, que infringirem regras como as que estão dispostas ali nessa lei, ou ainda nas constituições estaduais e leis orgânicas municipais. Tem aí uma liberdade para cada estado e município definir algumas regras de inelegibilidade dos membros do Legislativo aí da sua própria região. Opa, é só isso? Não, tem a galera do Judiciário também. Magistrados e membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente, ou seja, eles foram obrigados a se aposentar. Aquela penalização lá da lei da magistratura, do Ministério Público também. Ou ainda que tenham perdido o seu cargo por uma sentença, ou ainda pedido a aposentadoria ou exoneração para não sofrer esse processo, enquanto o processo estava rodando, também não podem se candidatar, são inelegíveis. Já terminando os poderes, para o Executivo. Quando membros do Poder Executivo, eu não estou falando só de prefeito, tá bom, pessoal? Quando infringirem as regras dispostas nas constituições estaduais e nas leis orgânicas municipais. Aqui entra secretário também, viu? Muito cuidado. Agentes públicos em geral, mesmo aqueles que não foram eleitos. Eu estou colocando todo mundo que já veio no balaio e mais aqueles concursados ou aqueles temporários que entraram mediante processo seletivo ou ainda estagiário. Vamos lembrar, estagiário aí, todo mundo que faz uma função pública para o Estado é considerado pela lei como um agente público, como funcionário público, mesmo que voluntariamente. Aqueles que tiverem suas contas rejeitadas por irregularidades insanáveis, configurando um ato de improbidade. Qualquer funcionário público que for ímprobo nas suas contas, em processos tipo de decisão irrecorrível dos últimos 8 anos, não podem se candidatar. Condenados por beneficiar a si ou a terceiros por abuso de poder econômico. A gente está falando em corrupção, em concussão, todos esses tipos de crimes aí e além dos processos administrativos, que tenham sido condenados por órgão judicial colegiado, ou seja, eu estou falando em segunda instância. Não é aquela discussão do trânsito e julgado, que a própria lei fala em órgão judicial colegiado nos últimos anos, nos últimos 8 anos. Condenados à suspensão dos direitos políticos. A gente teve aí uma questão do último impeachment. O presidente Dilma sofreu o impeachment, ela foi condenada, mas ela não perdeu, não teve seus direitos políticos suspensos. Então ela concorreu em 2018, se não me engano, o cargo de senadora. Então essas pessoas aí, elas perdem também, desde que seja por um órgão judicial colegiado, por ato de improbidade administrativa, que importa tanto uma lesão ao patrimônio público como um enriquecimento ilícito. Essa pessoa ela não pode se candidatar, ela não pode ser eleita em até 8 anos após o cumprimento da pena. Ela foi apenada, condenada a cumprir 10 anos, ela tem que esperar mais 8, ou seja, 18 anos no total, para poder, enfim, se candidatar validamente
Mais uma vez, chegando nos 20 minutos de vídeo, aqueles que são demitidos do serviço público após um processo administrativo ou judicial. Uma pessoa que foi exonerada, que foi demitida, que houve aí um processo de demissão, ela foi demitida, ela não pode aí se candidatar pelos próximos 8 anos. Afinal de contas, gente, se o sujeito não serve para ser um funcionário, se não serve para executar tarefas, quiçá para gerenciar, não é mesmo? Não é qualquer um que consegue aí uma exoneração, é uma coisa um pouco rara. Candidatos em geral, quando tiverem representação procedente, acusando de abuso do poder econômico ou político em eleições de até 8 anos atrás. Ou seja, você tem uma representação, o processo está rolando das eleições passadas, de 2016. Essa pessoa não pode se candidatar. Por quê? Ainda está pendente aí um processo. Esse processo está rolando. Ele foi enrolando para ele não ser cassado? Ele não pode se tentar de novo, ele não pode se candidatar mais uma vez se ele ainda tiver essa pendência. Aqueles que, por vínculo conjugal, estariam inelegíveis e eles simulam a quebra desse vínculo, tem várias formas aí. Se foi reconhecida a fraude, por 8 anos após o reconhecimento dessa quebra de vínculo errada, dessa quebra de vínculo simulada, não pode também concorrer. Cidadãos em geral, condenados por crimes contra a economia popular, fé pública, administração pública e patrimônio público. Bom, gente, se você tenta lesar o Estado, se você é condenado por lesar o Estado, como que você vai administrá-lo? Fé pública, gente, a gente está falando de crime de moeda falsa, a gente está falando de estelionatos, assim. Crimes contra a economia popular são aqueles que vão contra o mercado em geral. Crimes contra a administração pública, todo o rol daquele finalzinho ali do Código Penal. Patrimônio público, qualquer tipo de crime, mesmo que seja um simples dano. Eu causei um dano, estava lá numa manifestação, quebrei um ponto de ônibus, fui condenado. Não pode concorrer. Contra o patrimônio privado, sistema financeiro, mercado de capitais e leis de falência. Lembrando, a Lei 11.101 tem lá os seus crimes específicos, tá, pessoal? Condenados por crimes contra o meio ambiente e saúde pública. Aqui a gente já está fazendo uma opção de que tipo de pessoas devem concorrer. Afinal de contas, ela cometeu um crime contra o meio ambiente, ela poluiu, ela tornou inviável algo dentro do meio ambiente ali de uma região. Foi condenada criminalmente contra isso. Como que essa pessoa vai gerenciar o meio ambiente? Afinal de contas, os recursos naturais são propriedade do próprio Estado. Complicado. Aqueles condenados por crimes eleitorais com pena privativa de liberdade. O cidadão, ele foi preso. Ele foi preso porque fez uma boca de urna, porque ele difamou um outro candidato, alguma coisa assim. Ele não pode concorrer. Ele foi preso, ele sofreu uma pena de privação de liberdade, que é a pena mais séria que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, a mais grave, aquela que você dá só em casos absurdos. E aí, dentro de um contexto eleitoral, esse sujeito, ele está pronto, ele vai poder concorrer às eleições? É claro que não. Afinal de contas, ele já demonstrou que ele não cabe ali dentro daquele processo, naquele momento. Eu preciso de um tempo aí para ele pensar, ser reeducado e assim por diante. Isso entra numa discussão penal, que é uma outra aqui que não vem ao caso. Pessoas que foram condenadas por abuso de autoridade. Aqui já entra essa lei de abuso de autoridade que está em vigor, pessoal, que inabilita o exercício da função pública. O sujeito foi condenado por um crime, seja da lei de abuso de autoridade ou simplesmente pelo abuso de autoridade genérico previsto no Código Penal. Aí ele foi inabilitado para a função pública. Ele era policial, ele foi exonerado da polícia, ele não pode concorrer. Se ele com algum poder ali ele não conseguiu, imagina quando a gente dá um poder de representante. Vamos salvaguardar o Estado e a sociedade desse indivíduo. Aquela pessoa que foi condenada por lavagem e ocultação de bens, direitos, valores. Aquelas pessoas que já agem com fraude, contra a própria sociedade. Condenados por tráfico de entorpecentes, drogas afins, racismo, tortura, crimes hediondos. Mais uma vez, a gente está falando sobre o tipo do Estado que a gente quer, o tipo de políticos que a gente quer. Redução à condição análoga à escravidão. Contra a vida, dignidade sexual, praticados por organização criminosa, quadrilha, bando. Ou seja, a gente está falando de pessoas que não têm uma condição de convivência em sociedade por direito. Só queria trazer aqui, dignidade sexual, pessoal, importunação ao pudor, revenge porn, todos esses crimes que foram criados, que foram legislados recentemente, estão entrando nesse rol aqui, tá certo? Só que é uma condenação. Além disso, militares expulsos do quartel há até 8 anos.
independente de porquê. Se a saída não foi porque ele pediu, se ele foi expulso, em 8 anos ele não pode concorrer. Excluídos do exercício da profissão em decorrência de processo ético profissional. Bom, o advogado, ele sofreu um processo ético, uma comissão lá da OAB, e ele foi expulso da ordem. Ele não pode mais advogar. Esse sujeito, ele vai poder ser vereador? Ele vai poder ser prefeito? É claro que não, ele tem um problema ético aí. Não só para advogado, tá, pessoal? Qualquer conselho que tenha aí um processo ético profissional que expulse o cidadão e que deixe ele fora desse conselho, esse cidadão não pode concorrer. Bem simples, direto. Eu sei que as classificações são muitas, a gente chegando aqui a 25 minutos. Se você gostou desse material, baixa a nossa apostila. Se você não está fazendo curso, faça. A gente tem muito campo extra. A gente está desenvolvendo aí algumas metodologias extras para quem está fazendo o manual do candidato. Se você gostou, por favor, dá um comentário, dá um joinha. Pessoal do Hotmart, muito obrigado por assistir essa aula extra. Deixa aí também pra gente as impressões de vocês. Eu sei que esse vídeo foi mais corrido, mas aqui foi em ritmo de cursinho, porque a gente tenta pegar uma lei inteira, colocar ela aqui em um pouco menos de 25 minutos. Um abraço e até a próxima!